Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI, e estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar os nossos convidados de hoje, eu gostaria de deixar aqui alguns recados. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, lives e demais vídeos do canal, faça a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. E se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. Também acesse o nosso site, o clubefi.com.br. Lá você vai ter a oportunidade de conhecer uma infinidade de ferramentas, conteúdos, relatórios e carteiras recomendadas. E se você está começando agora nesse mercado, acesse também a nossa área educacional. Lá você vai encontrar o nosso tradicional curso online, que já está na sua terceira edição, e também agora cursos presenciais. Então veja lá o cronograma, se tem alguma turma em sua cidade. Um recado importante, está na reta final do Fórum GRI Club Fundos Imobiliários 2020, que vai acontecer no dia 24 de março, né, no Hotel Transamérica, na cidade de São Paulo. Então, já tem grandes nomes, economistas, gestores confirmados no evento. Então, entre, né, na nossa página do evento no Clube FI e garanta a sua vaga. Bom, os nossos convidados de hoje são Everton Karalivaskov e Isabela Pérez, que são da equipe de gestão da Rio Bravo Investimentos. Tudo certo aí, Everton? Isabela? Obrigado pelo espaço, Thiago. Tudo bem, Thiago? Um prazer para a gente estar aqui. Então tá certo. O assunto de hoje, né, será a possível, né, a aprovação, a consulta, né, da fusão, então, entre os fundos Rio Bravo Renda Varejo, né, que opera sob o código na Bolsa RBVA 11, e o Santander Agências, que opera sob o código, né, o SAAG 11. Lembrando também que a Rio Bravo, né, é parceira já do Clube FI, então se você tiver alguma dúvida, alguma questão, tem lá o Espaço RI, você pode entrar nos fundos da Rio Bravo, diretamente no nosso site, e enviar a sua pergunta através do Clube FI, então, diretamente, né, para a área de RI, vai diretamente, então, para a Isabela Pérez. Então, o objetivo dessa entrevista é tirar todas as dúvidas, né, dos investidores, tanto do RBVA como do SAAG. Então, para a gente poder começar, Everton e Isabela, então, faça um resumo, né, do que seria essa proposta da administradora nos seus principais pontos. Perfeito. Vamos lá, então, Thiago. A gente está propondo tanto para o RBVA quanto o SAAG a consulta formal. Então, as pessoas podem votar por meio de carta mesmo, enviar para a gente no e-mail. Não é uma assembleia, então não vai ter um dia específico para as pessoas virem, isso é importante. O que está sendo proposto para o lado do RBVA, a gente tem 6 matérias em votação, sendo que as principais, depois a gente pode passar uma por uma, mas as principais são a readequação da taxa de administração, capital autorizado e a incorporação do SAAG. Pelo lado do SAAG, são também 6 matérias, 2 delas tratam da mudança de objetivo do fundo, então, trazer de uma gestão passiva para uma gestão ativa, e a outra, a matéria independente é a incorporação, tá? São matérias independentes, então, a incorporação precisa ser aprovada com quórum qualificado, né, 25% das cotas emitidas, pelos 2 fundos. Isso é importante deixar claro. Acho que a gente pode entrar um pouquinho nos temas principais, né? Eu vou começar, então, aqui pela taxa do RBVA. Contando um pouquinho da história desse fundo, ele antigamente era o Agências Caixa, ele tinha um modelo de gestão passiva, um pouco mais parecido com o Santander Agências, né? Eram imóveis locados para a Caixa, e há 2 anos foi aprovado, lá em maio de 2018, a alteração do objetivo do fundo e passando para esse perfil novo de gestão ativa. Naquele momento não foi proposta a alteração da taxa para adequar o serviço, para que a casa pudesse mesmo mostrar esse case, né? Mostrar o trabalho da gestão, era algo que não era muito conhecido, não teria como as pessoas julgarem mesmo, saberem como isso ia funcionar. Então, a gente veio trabalhando desde então com a taxa ainda lá no modelinho mais passivo. Desde o ano passado, a gestão vem mostrando diversas ações para readequar o fundo, então, houve a alienação de algumas agências, a diversificação para novos locatários do varejo, não só banco de varejo, mas também varejo
alimentar, varejo esportivo. Então, a gestão vem fazendo esse trabalho. O que está sendo proposto agora é a readequação da taxa. Então, passaria daqueles 0,351% sobre o valor de mercado para 0,651%. A gente até fez um estudo com outros pares de mercado, a gente acredita que isso está num nível assim, justo, está bem abaixo do que é praticado pelo mercado de gestão ativa. Então, a gente considera que essa readequação é fundamental para que a gente consiga continuar o de gestão ativa, porque é um trabalho bem intenso, requer muita gente analisando isso, é bastante imóvel que chega para a gente, bastante negócio que a gente tem que olhar, e a gente precisa ter essa readequação da taxa de administração. Além disso, tem a questão da incorporação, que é grosso modo, trazer os imóveis do SAAG e incorporá-los ao RBVA. A gente vai colocar isso um pouco mais detalhado, mas a gente acredita que isso tem muita sinergia, a gente consegue ganho de escala e questão do negócio, é muito importante para que a gente tenha um fundo robusto e consiga surfar nesse mercado aquecido com um fundo que tenha corpo e consiga capturar isso da melhor forma. Olhando para o lado, além do capital autorizado, que é a capital autorizado de 2 bilhões, a gente acredita que isso seja fundamental para que a gente ganhe celeridade e consiga capturar melhor as oportunidades que chegam. A gente também depois entra um pouquinho melhor nisso. Em referência agora ao SAAG, atualmente ele tem um regulamento exclusivo para tratar com o locatário Santander, né, o Grupo Santander. Então, a sugestão, a proposta para que isso seja mudado para uma gestão passiva é que você possa, exemplo do RBVA, ter outros locatários e possa diversificar esse risco, não mais trabalhar somente com o risco Santander. A gente entende que isso é de extrema importância para a perpetuidade do fundo e acredita que está num time ideal para a gente fazer isso, considerando que os contratos têm vencimento concentrado lá em 22 e 23. Então, a gente... Acho até importante, reforçando esse ponto, Thiago, a gente traz a questão do Santander, porque a gente entende que a perpetuidade do fundo, no modelo que o regulamento está hoje, ele tenderia a uma liquidação, visto que eu não posso fazer outro negócio, o regulamento é muito claro, em negócio exclusivo com o Santander, e na eventual saída do Santander, eu sou obrigado a vender esse ativo vago. Tá? Então, para que esse fundo tenha perpetuidade, a gente está apresentando 2 caminhos. Um caminho é a mudança de regulamento, assim como foi feito na RBVA há 2 anos atrás, ou a segunda oportunidade é incorporar, ou seja, incorporar ao regulamento do RBVA, já partindo de um pressuposto que você está mudando para varejo, ou seja, você pode fazer toda essa adequação nos ativos daqui para frente, mas principalmente você já parte de uma pulverização, você já parte de um fundo que já no D0 já começaria não somente mais risco Santander, e sim um risco pulverizado junto com a RBVA. E uma questão, só para a gente poder ir por partes, então, a questão da fusão é o item principal, né? Acho que... Sim, é o ponto comum, acho que para os 2 fundos, né? Os 2 falam basicamente a mesma linguagem, né? Então, tudo que é proposto para o Santander é a base do que é o regulamento hoje, ou a base do que é o regulamento, ou o que está sendo proposto no RBVA. Então, assim, em suma, né, ou pode nascer 2 fundos parecidos de varejo, ou eles podem incorporar e se tornar um player dominante do mercado. Essa que é a questão que eu queria ressaltar bastante aqui para a audiência, né, para os cotistas dos 2 fundos. Então, na verdade, não é uma questão assim, ou aprova ou não, uma situação só binária, né, assim, se não, como tem outros itens na votação, então mesmo que não ocorra, né, por um lado ou pelo outro, a aprovação, né, para juntar esses 2 fundos, né, ficar um fundo e o Bravo Renda Varejo, caso isso não ocorra, tem, né, outras aprovações que, por exemplo, somente o SAAG 11, né, mudaria também as suas características, mas poderia, então, como você falou, continuar a sua vida, né? Mesmo pós-contrato com o Banco Santander, né? Mas aí viraria um fundo separado, então seria o Rio Bravo Renda Varejo 2. A proposta nossa da nova nomenclatura, o código permaneceria SAAG 11,
mas a nomenclatura dele seria Rio Bravo Renda Varejo 2. Então, isso é importante ressaltar, então, principalmente para o cotista, né, do Santander Agências, que mesmo que, de repente, não for a favor da incorporação, né, da fusão do fundo, que ele vote, né, porque daí tem um plano B aí, né, para que o fundo possa continuar no mercado aí, né? Sim, acho que até acrescentando ainda, como visão do Santander, é importante que ele, de fato, olhe todas as matérias, e lembrando, né, como a primeira não depende única e exclusivamente do cotista do Santander, que é a incorporação, se ele votar a favor da incorporação e contra as demais, pode ser que, por exemplo, o cotista da RBVA rejeite, não aconteceria a incorporação, se ele não votou a favor da segunda opção, não aconteceria nada no fundo, tá? Então, acho que é importante, o momento atual, falando um pouco do Santander, que ele precisa dessa mudança, tá? E essa mudança existem dois caminhos. Um caminho é a incorporação, que você já parte de um fundo que já rota nesse sentido de varejo, ou a alternativa B que a gente apresenta para os cotistas é dele nascer e ter essa sequência de varejo, como foi o RBVA lá no passado. Certo. E até para organizar, né, a gente até estava trocando uma ideia aqui sobre a pauta aqui da entrevista, né, para a gente poder organizar e ficar mais didático para a audiência, então, principalmente para os cotistas dos dois fundos. Então, vou propor a seguinte questão, né? Então, se vocês estivessem agora numa sala, né, com os cotistas do Santander Agências, né, quais são os principais pontos que vocês colocariam, né, para esses cotistas, esses investidores, no sentido deles votarem, por exemplo, a favor dos itens que estão lá na proposta, né? Acho que ficaria mais didático, e depois a gente muda o lado e o que seria interessante, então, para os cotistas do Rio Bravo Renda Varejo. Mas primeiro, então, o pessoal do SAG. Santander. Então, partindo do pressuposto, tá? Extremamente importante a participação do cotista, porque hoje você tem duas alternativas, que é não dar uma sequência para um fundo que, como está hoje em regulamento, e é o que a gente tem que, a gente, enquanto administrador e gestor do fundo, teria que seguir. Eu não posso ter nenhuma alocação para outro que não o Santander, e na eventual saída do Santander, eu sou obrigado a vender esse imóvel vago, o que faz perder muito valor no ativo. Então, hoje o que a gente pede primeiro é que seja tomada essa decisão. Essa decisão você tem basicamente dois caminhos. Um, que é a alteração de regulamento, ou seja, perder essa exclusividade de risco Santander, tá? Ou seja, o cotista aceitar ter risco de outros locatários, seja nos próprios ativos, seja fazendo follow-on nesse fundo. E a alternativa 2, que é o que a gente recomenda, né, para o cotista, é a incorporação. E o porquê da incorporação? Ele já passaria no D0 a ter um fundo que já parte do pressuposto já da divisão, né, de locatários. Tá? Então, hoje, eu só alterar o regulamento, eu continuo tendo uma exposição 100% do Santander, que ao longo do tempo, como foi feito na RBVA no passado, essa exposição tende a diminuir, mas você, a partir do momento que você aceita a incorporação, você já no D0 já estaria em um fundo que já está rodando nesse sentido, e já pulverizaria, tá? Então, em termos até de receita, hoje uma receita 100% exposta ao Santander estaria basicamente exposta a 54% do Santander e os demais aos outros locatários. Certo, então a gente pode perceber que quando o fundo, né, o Santander Agências foi criado, tinha toda uma preocupação, porque era uma outra realidade de mercado, né, a qualidade do locatário, a questão do risco de crédito, não, porque vou ficar fechado aqui, eu sei que sempre vai ser o Santander, né, que é um banco que dificilmente vai ter algum problema de crédito, quer dizer, essas mudanças também estão em linha aí com a própria evolução do mercado de fundos imobiliários, até as melhores condições, né, então acho que isso vai também em linha que a Rio Bravo está fazendo aí vamos dizer assim, uma reciclagem, né, dos seus fundos, né? Sim, exato. Eu acho que é um mercado extremamente dinâmico, né? Acho que ali quando foi proposto 2012, 2013, fazia bastante sentido, era um momento que os bancos estavam expandindo bastante, acho que não se imaginava uma retração, talvez imaginava um final de expansão, mas não uma retração. É um momento que a retração começou a vir, tá, para alguns bancos, e precisa ser adequado, né? Uma nova dinâmica de mercado, porém, lembrando, acho que pelos dois lados você tem excelentes ativos que estão bem localizados, principalmente para essa vertente que a gente está propondo, que é o varejo. Então, até o próprio cotista agora do Santander pode olhar porque já ocorreu do próprio fundo Rio Bravo
e o Bravo Renda Varejo, que também era um fundo antigo Agências Caixa, correto? Correto. Exato. Que era monolocatário, a exposição muito semelhante, né? Lembrando, lá a exposição, a única questão diferente do Santander para o Agências Caixa, né, da época, era que a Agências Caixa tinha desenvolvimento também. Então, a gente fazia desenvolvimento, não somente comprou agências da Caixa, tá? Mas, em essência, a única diferença dos dois fundos e o locatário. Certo. Aí, dentro dessa lógica, né, que a gente está colocando aqui de mostrar a tese, né, para o cotista do Santander Agências, eu até gostaria de fazer um raciocínio contrário, porque às vezes você vai usar a tese de falar, não, é melhor você estar exposto a um setor de varejo, que pode até ter banco, né, enfim, mas o conceito de varejo mais amplo, e colocar todos os pontos positivos dentro dessa tese, que agora faz muito mais sentido, né, um fundo multilocatário, com gestão ativa, com diversificação aí de setores, né, mas dá para fazer também o raciocínio do outro lado, né, que é uma discussão que já está há bastante tempo aí entre os especialistas de fundos imobiliários, que é essa ideia que o segmento de agências bancárias já não estaria tão atrativo para um futuro próximo, que os bancos estão reduzindo o número de agências, né, que isso é uma tendência futura, quer dizer, que existiria um declínio, né, desse mercado, enfim. Então, não que é um mercado ruim, mas vocês também defendem essa tese de que um fundo puro, né, de agência bancária, ele não é tão atrativo devido a essas condições que eu falei em relação a um fundo de varejo que teria, então, muito mais possibilidades, flexibilidade e potencial de crescimento? Sim, que o principal ponto que a gente traz de observação é importante a diversidade, tá? A diversificação como a gente falou, né? Lá em 2012, 2013, fazia muito sentido estar exposto a esse setor. Do mesmo jeito que se você falar somente de varejo há 5 anos, talvez faria muito sentido você estar exposto a algumas bandeiras de varejo que durante esses 5 anos tiveram grandes alterações. Tá? Não citando nomes, mas se você pegar alguns grandes varejistas que chegaram no Brasil há 5 anos atrás, eles eram extremamente desejados e hoje estão passando uma outra situação. Então, acho que o ponto principal que a gente traz para um fundo de varejo é que o nosso foco é a diversificação. Tá? O setor bancário, ele passa, sem dúvida, acho que alguns bancos eles vêm diminuindo bastante. Acho que a gente tem 2 exceções, a Caixa ela tem uma função social também, tá? Então ela não tem essa mesma dinâmica de um banco comercial, principalmente um banco privado, e o Santander, ele não vem tendo o mesmo efeito do que outros bancos, tá? Mas acho que é claro para o mercado que todos eles vêm buscando uma eficiência, tá? Diária. Antigamente eles precisavam de áreas maiores, hoje eles conseguem operar em áreas menores, tanto a Caixa quanto o Santander. Então, o nosso trabalho de dinâmica com eles é justamente essa, é ter uma diversidade para qualquer problema com qualquer locatário. Eu acho que, falando até daqui para frente, a gente não quer ter exposição grande a nenhum locatário, a gente quer pulverizar o máximo para que hoje um setor que possa ser muito óbvio, daqui 10 anos talvez ele não seja. Tá? Então, a nossa ideia é que o fundo, a partir do momento que tem essa diversificação, ele não sofra com um setor ou com outro. Tá? Falar que esse setor está menos óbvio ou mais óbvio hoje é completamente diferente de falar daqui 5, 10 anos. Certo. E agora mudando o lado, né? Então, se estivesse agora na mesma situação, né, conversando com os cotistas do RBVA, né? Enfim, o que vocês colocariam como atrativo para, principalmente, a aprovação dessa incorporação, né? Quer dizer, o cotista do RBVA ele já está nesse novo contexto. Não, o meu fundo agora já é um fundo que vai ter uma tendência futura aí de ter tudo que vocês estão falando aí, né? Uma diversificação, tudo mais. Só que agora vai entrar vários ativos, né? Que é um fundo inteiro de agência bancária, né? Enfim, tem toda a questão de relação de troca. Então, o que vocês colocariam aí como pontos positivos aí? Tá, eu acho que o primeiro ponto fica claro para o cotista que parece uma antítese, né? Então a gente está falando de diversificar não só locatários, setores, e eu estou propondo trazer um fundo de agências bancárias para o RBVA. Acho que o que são os pontos importantes dessa nossa proposta? Primeiro, nessa troca de ativos entre os fundos, ou seja, essa incorporação, ela acontece a valor patrimonial. Ou seja, esse portfólio do Santander ele é muito importante para varejo.
ele numa visão, hoje tem o locatário que é o Santander, mas são imóveis que a gente entende como uma grande destinação para varejo numa eventual saída do Santander. Tá? Então, e eu estou comprando esses ativos a valor justo, tá? Ou seja, através da nossa avaliação de valor patrimonial, que é o que consta essa troca dos dois fundos, eu estou comprando um imóvel que hoje traz um carrego muito grande, mas que já está presumida nessa compra essa eventual queda lá na frente, tá? O que é importante falar sobre essa queda de aluguel? Ela não vem por causa do setor, tá? Não é que agências bancárias pagam mais caro e que o varejista paga menos, tá? Vamos lembrar que a maioria dos contratos de ambos os fundos nasceram ali em 2012, 2013, no boom de mercado, tá? Ali quando a gente estava em 2012, 2013, e esses contratos, por serem atípicos, durante todo esse período eles cresceram IGPM, tá? Contra o mercado que a gente passou pela maior crise financeira do Brasil, e quando muito, né, o mercado imobiliário se manteve nominal, mas em sua maioria caiu, inclusive, até nominal. Tá? Então, você teve um gap criado nesses contratos do que os locatários estão pagando para o que é, de fato, o mercado. Obviamente, tem micro-regiões que já recuperaram um pouco mais, mas, em suma, esses ativos hoje estão descasados, né? Hoje eles estão mais caros do que deveria estar se fosse ao mercado. Quando eu falo ao mercado, tanto faz eu renovar, tá, com o Santander ou com a Caixa, num processo de renovatória com esses bancos, ou seja, trazer isso ao mercado. Tá? Então, é um estudo que a gente faz de cada micro-região do quanto vale o metro quadrado daquele ativo. Então, hoje está descasado. Esse nosso trabalho é nesse D0, você traz um carrego importante para o fundo, porque esse contrato é atípico, eles tendem a permanecer pagando, só que já está presumida essa queda lá na frente, essa adequação. Tá? Então, para o cotista da RBVA no começo, ele enxerga um carrego maior, né? Ou seja, um dividendo maior, sendo que lá na frente terá essa adequação, que vai depender da velocidade da gente readequar os imóveis que forem devolvidos, ou certamente da adequação natural que vai existir do aluguel, né? Dessa queda presumida que existe de aluguel. Então, acho que para o cotista do RBVA, você traz no momento inicial essa distribuição, esse carrego que vem junto. Para o longo prazo, você trouxe imóveis, maioria muito bem localizados, e que tem essa sinergia com os atuais imóveis do RBVA. Acho que é até importante reforçar, como qualquer portfólio, como é o da Caixa, tem ativos que a gente entende como não-core, e a gente vai fazer o trabalho de reciclagem, como a gente já começou a fazer já no RBVA, que a gente no ano passado nós vendemos 2 agências, e a tendência é permanecer fazendo a reciclagem dos ativos que a gente entende como não-core. Tá? E não-core pode ser, seja pelo descasamento muito grande do valor de aluguel que eles estão pagando versus o que a gente entenderia de mercado, seja por algumas localizações que a gente não quer ter exposição. Certo, então é importante para os dois lados entenderem, né? Mas principalmente para o cotista Santander Agência, como vocês falaram, esse fundo lá, anos atrás, em 2012, é uma outra realidade de mercado, né? Quer dizer, os aluguéis estavam em um patamar elevado, aí era um contrato atípico, né? Então o investidor que está olhando hoje a distribuição de dividendos, olha, não, esse dividendo está elevado, então não vou mexer em nada. Mas isso não é a realidade, porque logo mais, né, isso vai tender a se ajustar, porque com certeza, não sei como é que está a conversa também com o Santander, eu não sei até qual é o nível, né, se o Santander continuar, qual seria a redução desse valor metro quadrado de locação, né, enfim. Então, acho que esse é um ponto importante aí a ser colocado, né? Sim, acho que esse ponto, né, quando a gente faz o estudo de mercado, a gente presume o que seria esse valor hoje, né? Então, hoje o laudo, até na apresentação a gente coloca o fluxo, acho que a gente vai entrar nesse assunto depois da previsibilidade de distribuição, mas no nosso fluxo a gente contempla essa queda de acordo com o laudo de avaliação feito hoje, que é um laudo semelhante que seria feito num processo de renovatória, tá? Então, em qualquer processo de locação, em o Santander permanecendo, ele vai fazer uma proposta. Se essa proposta divergir do que a gente também está propondo, do que a gente tem como justo, isso pode ir para um processo de renovatória, e o processo de renovatória, ele tende a esse valor que a gente já fez essa pesquisa prévia, tá? A pesquisa feita lá na frente é essa pesquisa que a gente já se antecipou. Então, é importante para o cotista pensar que ele, estando num fundo mais diversificado, ele não sente tanto a revisionar com novos contratos com yields menores ou algumas adequações de contrato não são sentidas
se você tem só um locatário. Hoje o cotista do Santander está basicamente exposto a somente 2 vencimentos, né, que é 22 e 23, com somente 2 contratos ali em 29. Tá? Mas a exposição dele muito concentrada, ele vai sentir tudo, certamente, entre 22 e 23. O RBVA, ele tem contratos, obviamente, com o mesmo problema, que nasceram na mesma época, né, com esse mesmo descasamento. Quando a gente fala de descasamento, sempre bem importante frisar, né, esse descasamento é hoje, ele cresceu com a crise, né, porque na crise o mercado imobiliário caiu enquanto o nosso contrato ficava cada vez mais caro pelo IGPM. A economia, sem dúvida, está numa inflexão, mas dificilmente vai casar essa distância, né? A gente está falando de uma média de 35%, que seria falar crescer em 10% ao ano de real, né? Dificilmente aconteceria isso. Então, mesmo com essa melhora de economia que a gente está começando a enxergar para os próximos anos, dificilmente vamos dizer, esse aluguel volta a colar com o que de fato é o mercado. Tá? Então, acho que posto isso, o que é importante? Hoje no RBVA você já tem uma pulverização maior de vencimentos e no Santander você ainda está concentrado em basicamente 2 anos. Certo, e do que já tem de conversa com o Santander, existe uma, assim, independente se for ter a fusão dos 2 fundos, existe uma tendência de o Santander continuar em grande parte dos imóveis, independente do valor, né, de locação? Tá, existe uma conversa com os dois, tá, tanto com a Caixa quanto o Santander, ambos não deixam claro, tá, o que eles tendem a devolver para a gente. O que eles deixam claro eles precisam buscar eficiência diária, principalmente, tá? Eles não apontam quais pontos comerciais eles não desejam mais, mas olhando o portfólio como toda a maioria precisa de eficiência diária, tá? Então, seja devolver um andar superior ou metade da loja em térreo, eles querem buscar eficiência. Essa busca de eficiência, a gente quer antecipar esse trabalho junto com eles. O Santander já vem realizando esse trabalho, porque no regulamento atual permite ter sublocações. Então, os 2 contratos que ele prorrogou têm sublocação, e a Caixa ela tem uma dificuldade um pouco maior em criar sublocação, mas a gente vem trabalhando a 4 mãos para ver o que a gente consegue ajudá-los, né, a criar essa eficiência. Né? Então, antecipar esse problema que certamente virá em 22, 23. Tá? Mas hoje, tanto para a Caixa quanto para o Santander, não existe uma clareza do que seria devolvido ou não. Tanto é que a nossa premissa que a gente mostra de resultado ordinário, acho que depois é o assunto que a gente vai entrar lá na frente, mas ela não contempla nem carência e nem vacância, tá? Para os 2 fundos. Certo. E então agora já imaginando essa aprovação, né, dessa fusão, e até para os 2 cotistas, né, o SAG e a RBVA entenderem o que pode se tornar, né, esse fundo. Então, qual o tamanho que vai ficar, quantos imóveis, qual a representatividade ali no mercado, e principalmente qual que vai ser a linha estratégica desse novo fundo RBVA, né, política de aquisições, cap rate, localização, assim por diante. Excelente. Esse fundo, essa incorporação tornaria o RBVA um patrimônio líquido ali de aproximadamente 1 bi 300, tá? Hoje, a valor de mercado aproximadamente 1 bi 600. Tá? O que é importante, passaria a ser o maior fundo de varejo de rua. Tá? A gente sabe que hoje não temos muitos pares comparáveis, mas passaremos a ser o maior player de varejo de rua. O que isso traz de importância para o fundo? Né? Você passa a ser você cria uma sinergia muito grande entre os ativos e você tem um ganho de escala muito grande, seja para aquisições, para vendas e para alocações. Tá? Você passa a ser um proprietário notável entre os varejistas, tá? Seja para projetos de expansões, seja para eles buscarem o que você tem de imóvel vago, para eles verem se cabe no plano de expansão deles. Em aquisições, você começa a ser mais procurado a partir do momento que você fica notável no mercado, você tem um tamanho notável, e para vendas, a mesma coisa. Você tem 83 ativos hoje, está no portfólio nessa incorporação, em que a gente, como foi a natureza da venda das 2 agências, a gente acaba recebendo muita proposta de interessados nos nossos ativos. Tá? Então, você ganha sinergia em todas as frentes, aquisições, em reciclagem e em locações. Tá? Acho que outro ponto importante que você falou da estratégia. A estratégia permanece do que é o RBVA hoje. Tá? Então, nosso foco é o crescimento em imóveis destinados para o varejo, cada vez mais pulverizando os locatários. Tá? Então, a gente quer aumentar em outros setores, a gente já vem fazendo alguns estudos de outros setores.
A ideia é cada vez mais ter uma menor exposição a um locatário único, justamente por causa do que a gente conversou. O que hoje é interessante pode ser que há 10 anos não seja. Então, o que a gente vem focando muito nessas aquisições é a localização do ativo, né? A gente olha assim todos os outros pilares, mas os outros pilares eles complementam a localização. Então, o cap, o locatário, as condições, todas de negociação, ela é feita basicamente em cima da localização, que é o que a gente quer encontrar, uma localização com liquidez para o varejo. Hoje eu posso, os imóveis que eu comprei, hoje está alocado para CA, amanhã pode ter um novo locatário, porque é um imóvel líquido, bem localizado. O imóvel que eu comprei para Centauro, hoje está alocado para Centauro, amanhã ele continua sendo um imóvel líquido por estar na Paulista. Então, essa é a grande estratégia desse fundo, tá? Ela é assim, já do RBVA, ela vai permanecer. O que a gente está fazendo nesse primeiro passo, né, essa proposta da incorporação, é que eu estou adquirindo um portfólio que faz sentido para o fundo, com uma troca justa entre os dois fundos, tá? Mas que atende completamente a estratégia que a gente já tem, tá, do fundo. E até como não é um segmento com muitos fundos no mercado, né, os de varejo, até uma pergunta que gostaria de fazer, que já ouvi de um gestor e de analista, que ter um fundo como esse, que já é o RBVA, e enfim, a ideia é que ele fique maior ainda, tem uma dificuldade porque tem uma pulverização geográfica, quer dizer, o controle, né, a gestão do dia a dia, ela fica mais dificultada, né? Então essa é uma questão, e uma outra também, que tipos de locatários que são potenciais desses imóveis, quer dizer, é mais o varejo vestuário, é o varejo do mercado, né, o alimentício, ou prestadores de serviços, quer dizer, quem que é o público desses imóveis? Tá, acho que o primeiro ponto sobre pulverização, sem dúvida é algo que a gente deve enxugar em questões de cidades, né? Essa incorporação a gente estaria exposta em 28 cidades. Essas são cidades lá atrás, basicamente por causa seja dos BTS que foram feitos para a Caixa, seja dos ativos que a gente comprou, tanto da Caixa quanto do Santander, são cidades que a gente não tem uma tendência em crescer a exposição nelas, e estão entre os ativos que a gente gostaria de reciclar. A frente a gente quer continuar aumentando a exposição, principalmente em capitais, tá? Nas capitais que a gente já está e nas micro-regiões que a gente está. Tá? O foco é aumentar esse poder de barganha nas micro-regiões mesmo. Tá? Então, acho que um exemplo grande que a gente traz da Paulista, hoje pelo RBVA a gente tem um ativo da Paulista, pelo Santander a gente tem 3. Nessa incorporação a gente passaria a ter 7.500 metros somente na Paulista. Você desce um pouquinho, a gente tem uma exposição de 1.300 nos Jardins. Então, a exposição é focar em micro-regiões que a gente entende que tem que terá essa sinergia, essa liquidez lá para frente. Tá? Em termos de locatário, o que a gente busca são bandeiras de primeira linha. Tá? Então, hoje, basicamente, quase todos os nossos locatários ou são grandes empresas, né, grandes instituições e empresas listadas. Tá? A maioria das nossas empresas são empresas listadas. Esse é sempre o nosso foco. Acho que, sem dúvida, crescendo para o varejo, vai ser natural ter algumas empresas menores, mas que sempre vamos estar focados na localização e com a tentativa de, em algum momento, transformar isso, ter essa troca de locatário, que vai ser natural, acho que daqui para frente, mas sempre visando, seja um locatário de uma grande bandeira ou está bem resguardado no nosso contrato de locação para isso. Então, como você comentou, um aspecto importante é que esse novo fundo, né, após fusão, uma parcela significativa desse portfólio de imóveis, então ele vai ficar concentrado em São Paulo e nessas regiões bem centrais, premium, como é a Paulista, principalmente para esse tipo de imóvel de rua, né, de varejo. Isso, a exposição até por estado, a gente estaria exposto 61% a São Paulo ainda, tá? Então, a tendência são essas grandes praças, Rio de Janeiro, que a gente começou a olhar também, são as principais capitais do país, tá? Tem cidades, sendo algumas regiões metropolitanas que fazem bastante sentido, que a gente está olhando, mas acho que a gente tem bastante foco e bastante micro-regiões para já conseguir explorar nesses estados mais alvo. Certo, e vocês, da mesma forma que alguns fundos, por exemplo, de shopping, vão ter dentro desse regulamento alguma restrição, tipo a política de aquisições, ela só vai poder adquirir imóveis de varejo em cidades que tenham no mínimo, sei lá, 500 mil habitantes,
com determinadas características? Quer dizer, vai ter esse tipo de restrição? Hoje, em regulamento, não tem a restrição. A gente tem uma diretriz interna no nosso comitê de investimentos, que são, assim, hoje, basicamente, a gente busca capitais, tá? Capitais, quando a gente fala de São Paulo, a gente busca a região metropolitana, tá? Mas, hoje, não temos nenhuma restrição para o regulamento, acho que isso é importante. Surgindo oportunidades, a gente avalia a oportunidade, não temos restrição, mas a diretriz que nós temos são capitais e metropolitana de São Paulo. Mais definição estratégica. Mais definição estratégica do nosso comitê. Como é um regulamento que foi adaptado de um fundo que já tinha uma exposição ao interior, em algumas cidades menores, não tinha como restringir, porque senão eu teria que fazer uma venda forçada dos ativos que não estariam conforme regulamento. Certo. E, Everton, como é que vai ficar, né, para a estimativa da Rio Bravo, né, como é que vai ficar essa distribuição de dividendos esperada para esse fundo pós-incorporação? Quer dizer, como é que fica esses números? Tá. Acho que é importante a gente colocar na apresentação, olhando pela apresentação do Rio Bravo Renda Varejo, a gente coloca na página 44, né? Lembrando que a gente vai disponibilizar os links aqui, né, dessas apresentações, até para o pessoal poder acompanhar em detalhes, né? Então, uma apresentação bastante detalhada. A gente está olhando aqui a apresentação do SAAG, página 27. Tá, então, acho que falando um pouco sobre o que a gente contemplou nesse estudo, né, a gente fez um estudo de resultado, um pouco diferente, é importante a gente frisar bem a diferença de resultado e distribuição. A distribuição que a gente tem hoje pelo RBVA, ela comporta uma questão de resultado ordinário, ou seja, aquele proveniente de aluguel, e receitas extraordinárias, tá? Seja de alienação de cotas, que esse fundo hoje carrega, seja de alienação de agências que a gente vendeu durante o ano. Então, hoje, os 90 centavos que a gente distribui para o RBVA, parte dela é composta pelo resultado ordinário, ou seja, pelos aluguéis, e parte é composto pelo extraordinário. Hoje, no Santander, como é um fundo que não tem gestão ativa, ele compõe somente a receita ordinária. Esse estudo que a gente demonstrou, quando tem a visão Santander, tá, corresponde aqui ao SAAG, ele já é convertido pelo fator, tá? Então, acho que é uma primeira observação que o cotista vai enxergar. Aqui a gente fala no primeiro semestre de 2020, com resultado mensal no primeiro semestre, com uma estimativa de R$1,01, tá? Sendo que hoje, de fato, é na casa dos 95 centavos. O porquê que dá R$1,01? É dividir o resultado do Santander hoje pelo fator de conversão que vai ter. Como daqui para frente a gente está enxergando a incorporação, já tem toda a transformação para esse novo fator. Posto isso, o que acontece, né, no D0 para o cotista? Hoje, o resultado esperado, né, o resultado esperado do RBVA para o primeiro semestre, a gente contempla até o final de 23, é de 71 centavos para o cotista do RBVA e para o cotista do SAAG em torno de R$1,01. Na incorporação, o fundo geraria por cota 85 centavos de ordinário, tá? Eu acho que o que é importante, a gente não quis demonstrar o que a gente tende a gerar de extraordinário, como a gente já vem gerando na RBVA, tá? Mas para o cotista ter o pressuposto verdadeiro de resultado que seja contínuo, recorrente, tá? Fato a gente vai continuar com esse trabalho que foi proposto lá na emissão do RBVA, de continuar fazendo essa reciclagem. Se tiver incorporação, uma reciclagem que vai contemplar ativos tanto da Caixa quanto do Santander, e essa reciclagem vai trazer um resultado extraordinário, tá? A tendência, a gente até escreve isso no material, é continuar distribuindo os 90 centavos que a gente colocou como uma meta de gestão lá quando a gente falou da emissão lá atrás, tá? Então, a tendência desse novo fundo da RBVA permanecer distribuindo 90 centavos, em que com a incorporação você passa a ter um resultado ordinário mais próximo dessa distribuição. Em resumo, dependendo da receita extraordinária que faça, você consegue distribuir a mais, mas você já tem uma previsibilidade melhor do que você tinha antes pelo RBVA. E o cotista do Santander, ele sofre essa queda já de uma adequação de portfólio, tá? Então, ele já tem um portfólio adequado, em que faz ele sofrer menos lá em 22, 23. Quando o Everton fala da emissão, a gente se refere à segunda emissão de cotas que foi aprovada lá na Assembleia de agosto. Quando a gente fez o material para emissão, a gente colocou o que a gente estava projetando
que seriam esses 90 centavos pelos próximos trimestres. Então, a gente consegue, nesse cenário conjunto, distribuir nesses níveis que a gente está pensando um pouco além, né? Mais alguns trimestres gerando esse resultado. Então, acho que é só importante ressaltar que o cotista do RBVA, que hoje vê lá os 90 centavos por cota, parte disso é extraordinário que a gente consegue atingir fazendo as vendas, reciclagem de portfólio mesmo, né? Em 2019 foram... Certo, Isabela. Teve um pequeno cortezinho aqui nessa última parte que você falou. Você poderia repetir, por favor? Claro. Quando o Everton fala da emissão, ele se refere à segunda emissão de cotas que foi aprovada na Assembleia de agosto, agora de 2019, em que, na proposta de administração, era considerado como projeção 90 centavos de distribuição pelos próximos trimestres. Então, considerando o fundo consolidado, você consegue essa distribuição nesses patamares por mais tempo, né, de maneira mais orgânica, porque o recorrente está mais próximo ali do que a gente planeja para a distribuição, e os resultados, para você que é cotista do RBVA, que viu esses 90 centavos por cota nos últimos meses, que está linearizado, você tem dentro disso participação de recorrente e participação de não recorrente. Acho que isso é importante ficar claro, né? Então, em 2019 foram alienadas duas agências, cada uma em um semestre, que compõe esse resultado. Acho que é importante reforçar que a gente sempre traz isso no nosso relatório mensal, o que é ordinário e o que é extraordinário. Até para o cotista, acho que ter essa base é extremamente importante para não ter leitura errada, né? Confundir distribuição com resultado. Então, tem meses que a gente tem um superávit de resultado, que a gente sempre tende a linearizar, tá? Para que o efeito, para que o cotista entenda de fato essa nossa gestão ativa, tá? De trazer resultado para ele, mas sem ficar oscilando muito para que você não que você traga alguma confusão na cabeça do cotista. Então, a gente, ao máximo, lineariza os resultados para que ele tenha uma leitura mais fácil desse fundo anualizado. Bom, interessante. Então, vocês têm né, comentado aqui ao longo da entrevista a questão da reciclagem dos ativos, né, do portfólio, essa questão de você obter também resultado com ganho de capital, né, quer dizer, vendas, né, de alguns imóveis, até porque esse fundo, a fusão ocorrendo, vão ser muitos imóveis. Esse tipo tem uma característica, vocês consideram isso uma característica positiva do segmento de varejo, né, o varejo de rua, em relação aos demais, como shopping, corporativo, galpão? Quer dizer, é mais fácil, porque os imóveis são menores, quer dizer, é mais fácil você fazer essa realocação de carteira, quer dizer, dentro do mercado imobiliário, você vender um ativo e comprar outro? São ativos que têm uma característica mais líquida, até pelo ticket dele, né? Então, você está falando de ativos, principalmente esses que a gente vem reciclando hoje na casa dos 10 milhões de reais, você consegue vender para pequenos investidores, tá? Você ainda acha investidores, pessoas físicas que compram esse tipo de ativo. Então, você tem um leque muito maior de oportunidades, obviamente, quando você fala de um logístico que está na casa acima dos 100 milhões de reais. Temos ativos também acima dos 100 milhões de reais, como a Centauro, como temos outros patamares também, mas hoje a nossa base de imóveis está na casa ali dos 10 milhões de reais, que traz uma liquidez maior para uma reciclagem. Tá? Acho que o ponto o que a gente vem fazendo nesse último ano é uma reciclagem de adequação da nossa carteira, né? Uma carteira que nasceu lá atrás destinada a um setor específico, então para aquele objetivo muitos imóveis faziam sentido. Para o novo objetivo do fundo, que é o varejo, alguns ativos não fazem sentido numa eventual saída do banco, né? Ou seja, ele não faz sentido senão para aquele setor. A gente quer ficar o menos exposto possível a ativos nesse modelo, tá? A gente hoje vem buscando ativos que tenham liquidez para o varejo como um todo, tá? Que tenda lá na frente, é como se fosse um shopping, em que sai um locatário, eu consigo adequar esse ativo de certa forma, de um jeito mais simples, para que possa entrar no menor período possível, né, um novo locatário. Então, Everton, uma
até uma curiosidade aqui, o que seria um ativo, né, um imóvel que ele só serve, qual é a característica em termos de localização que a gente poderia considerar, não, ele só faz sentido para uma agência bancária e não para o varejo ou outros segmentos? Quais são as características dessa localização? Não, acho que o que a gente enxerga é, de fato, a microrregião, né? Às vezes pode ser uma microrregião que ela não tem adensamento de pessoas, que às vezes você tinha agência e somente a agência atrai de fato o fluxo. Não tem vamos dizer, não é uma região que tem uma vida em si. Ela, hoje é um ponto que a chegada dela, quem é do lugar, o valor. Tá? Então, isso você tem uma certa dificuldade para o varejo. Outras agências são localizadas com alto adensamento populacional, ou seja, saindo da agência, a rua ela continua com bastante fluxo. Então, isso você compreende que caiba um varejo que precisa de fluxo. Tá? Acho que sendo o varejo é algo muito amplo para a gente conversar, sempre vai ter um outro tipo de varejo que ele seja destino final, tá? No mesmo exemplo de uma agência bancária. Tá? Mas o que a gente vem buscando é o varejo que vai depender mais de fluxo, que tem uma substituição normalmente mais fácil do que esse varejo que precisa de destinação. Entendi, quer dizer, tem imóveis que é o banco que faz a atração daquele fluxo de pessoas, né? Então, saindo... E acho que até reforçando, né? Lembrando que como é um contrato que já se passaram 7 anos, em algumas regiões a gente passou por uma crise muito grande, regiões que a gente entende que vai demorar para se recuperar. Então, são regiões que a gente não quer ficar nesse risco, e a gente vai tender a vir para regiões que a gente entende como mais óbvias, tá? Então, que é o movimento que a gente fez nas aquisições da Paulista, dos Jardins, é trazer imóveis que tenham maior resiliência numa eventual nova crise. Certo. Então, Everton e Isabela, agora vamos, né, chegando já na parte final aqui da entrevista, como que os cotistas podem exercer essa decisão de tudo que a gente está conversando aqui, como é que é essa parte operacional, também houve mudanças de prazos, né, enfim, então vamos para essas informações. Tá, vamos lá. Para votar, basta preencher aquele modelo de voto que a gente fez, então ele fica editável na parte de dados de votação, em que o cotista pode assinalar cada uma das matérias, né, são 6 matérias em ambas as consultas, mandar uma via digitalizada para a gente, ou por e-mail ou por correio, aqui no endereço da Rio Bravo, que está nos nossos documentos, mas por e-mail é super simples, a gente recebe na hora, já contabiliza e responde o e-mail. Então, ele pode votar por vias digitais mesmo, é super simples. Também envia junto um documento, a gente tem até na descrição o download desse voto, que aí vem em Word e a pessoa já consegue votar. A questão de prazo, a gente vai receber os votos até o dia 21 de março, então a gente até teve uma alteração aí no meio do caminho para 10 dias adicionais, enfim, a informação demora um pouco para chegar em todos os cotistas, né, são muitos cotistas, então a gente estava vendo que essa informação não estava chegando na velocidade que a gente queria, a gente já acreditou que seria mais justo para todos os cotistas terem a oportunidade de votar, alongar um pouquinho mais esse prazo, até para dar tempo da pessoa tomar conhecimento e poder ter se suprir das informações para tomar a melhor decisão que ela acha para o fundo. Então, isso a gente recebe até o dia 21 de março, e no dia 24 é divulgado o resultado via fato relevante. Certo, então, de novo, pessoal, então, audiência, então preste atenção, então tem até o dia 21 de março, né, para mandar aí seja pelo correio, né, ou também seria preencher o documento e digitalizar e enviar por e-mail, é isso? Manda no e-mail do RI, né, que é o ri@riobravo.com.br, e a gente recebe e contabiliza. Importante que no dia 21 a gente tem que ter recebido o voto. Então, se você for mandar por correio e acabar ficando um pouco em cima da hora, tem que tomar só cuidado para que os votos devem ser recebidos até o dia 21. Certo, então o pessoal que for pelo correio, de repente vai no Sedex, né, que vai mais rápido, ou se não, melhor mesmo, se ficar em cima da hora, né, para não ter risco, realmente enviar por e-mail para não perder esse prazo, então,
que é, de novo, até o dia 21 de março, e aí o resultado sai no dia 23, né? Desculpa, 24 de março. 24. E não existe nenhum outro tipo de formulário eletrônico onde você consiga fazer colocar todos os votos ali sem precisar preencher documento físico, né? Na verdade, a gente fez um modelo que é basicamente colocar um voto em cada um, né? Não precisa reescrever, não precisa... às vezes o pessoal reescreve todo o voto. Na verdade, não, a gente quer deixar o editável para que só preencha lá o sim e não, para que fique o mais prático possível. Então, é esse modelo de voto, sim e não nas matérias, digitaliza e manda para a gente. Certo. E um detalhe também importante, né, seria caso não tenha não ocorra, né, a aprovação, e caso não tenha também a aprovação no caso do Santander Agências, né, dos principais itens, né, existe a possibilidade de aí ter uma votação posterior para tentar, enfim, alongar, quer dizer, criar uma outra estratégia para o fundo? Aí a gente teria que... a gente voltaria ao estudo, Thiago. Acho que a ideia é a gente traz essas duas propostas. A gente precisa ter, de fato, acho que por isso que a gente pede tanto voto, tá, do cotista que tenha uma cota ao grande cotista. É importante que tenha um manifesto, porque a gente precisa dessa leitura do cotista. Se eu tenho uma votação alta de reprovação, a gente entende que a votação que só não passou por causa de quórum, a gente entende que está faltando buscar participação. Tá? Então, acho que essa leitura que a gente precisa ter para determinar se tem que ter um novo estudo, se tem que ter uma nova tentativa ou se não, se de fato o cotista quer o regulamento no modelo que está atualmente. Tá? Então, para os dois fundos isso é extremamente importante. A gente só consegue fazer a leitura aqui enquanto gestores e administradores do fundo se a gente tem a participação do cotista. Tá? Então, por isso que a participação é tão importante nesse voto, seja a favor, seja contra os itens propostos, para que a gente possa fazer a leitura aqui e, se necessário, fazer um novo estudo. Então, o voto de todos é importante porque é um fundo com muitos cotistas, né? E aí, esse fórum, que chama-se qualificado, o quórum qualificado, ele tem que ter, então, 25%, né, das cotas, né? 5% de aprovação para poder passar. Então, assim, basicamente a gente faria um estudo. Imagina que a gente chegou num quórum de 23% e não atingiu por causa disso. Então, 23% de aprovação e 3% de rejeição. A gente entende que não é necessário um novo estudo, é necessário fazer um novo esforço de solicitação de votos. Se foi ao contrário, se a gente teve uma grande rejeição em vez da aprovação, a gente entende que tem que trazer um novo estudo. Então, acho que é importante, o nosso estudo é baseado no que o cotista se manifesta. A gente precisa desse manifesto que chegue até a gente, tá? Isso é extremamente importante. Bom, interessante. Então, de novo, está disponível, então, todo esse material, com todos os dados, então tem uma apresentação, né? Enfim, está bastante rica, mas, ao mesmo tempo, também ela é leitura bastante acessível. Então, a gente vai deixar aqui os links na descrição aqui dessa entrevista, no YouTube. Também no próprio site da Clube FI, lá na área de comunicados, também é muito fácil fazer o download desses documentos. Então, de novo, qualquer dúvida, né, tem o próprio espaço aí da Clube FI em relação a essa consulta, né, enfim, essa votação. E, então, agora, para a gente poder encerrar essa entrevista, gostaria que vocês fizessem, então, as considerações finais, enfim, de repente, algum outro detalhe que a gente acabou não comentando aqui durante a entrevista. Eu acho que é importante a gente ressaltar que a gente está tentando trazer um modelo que a gente entende como um ganho para o fundo nesse momento. Então, é mais ou menos assim, 2 mais 2 para dar 5, porque o que a gente entende, que a gente tem de ganho de negócio e ganho comercial com esse ganho de escala, é muito importante para o cotista. Inclusive, o Everton é gestor dos nossos shoppings aqui, então a ideia é justamente trazer essa dinâmica do shopping que está lá naquele varejo do shopping que já vive esse ambiente de varejo mesmo no dia a dia, trazer para a rua para a gente conseguir criar algo realmente bom
visando a perpetuidade e o longo prazo do fundo, né, do investimento. Sim, acho que reforçando o que a Isa falou, então, os dois fundos eles conseguem continuar vivendo cada um na sua linha de crescimento, tá? Mas o que a gente está propondo é que a gente entende que tem uma sinergia muito grande entre os ativos e que você tem um ganho intrínseco muito grande de tornar esse o maior fundo de varejo, tá? Acho que aqueles pontos que a gente levantou lá atrás, é um ganho de sinergia, um ganho de escala para aquisições, para vendas, tá? Então, para reciclagem e com os locatários, tá? Muito forte. Então, acho que esse ganho intrínseco, ele é muito maior eles juntos do que eles separados. Mas ambos podem seguir, vamos dizer, cada um o seu caminho de varejo sem que isso seja afetado, tá? Mas, enquanto administradores e gestores, a nossa proposta é que aconteça a incorporação. Exato. E também a gente está disponível lá no nosso canal do RI, também pode ligar para a gente se tiver alguma dúvida. A gente vai fazer reunião no escritório para que as pessoas que tenham dúvidas e queiram fazer olho no olho com o gestor venham aqui, a gente toma um café. No dia 4 de março, isso já está programado, está até nos materiais, então, para realmente a gente poder sanar todas as dúvidas que surgirem, até mesmo para o pessoal que assistir a esse programa e tiver alguma outra dúvida, ou ficar tomar ciência do que está sendo proposto e quiser estudar um pouco mais a fundo, a gente está à disposição. Então, tá certo. Então, todos os recados aí. Então, eu gostaria de, ainda esse ano, estar conversando também com a Rio Bravo, né, sobre outros fundos, mas, claro, o principal agora que está na vez aqui era, né, o Santander Agências e a questão da incorporação. Então, espero ainda esse ano conversar sobre os outros fundos da Rio Bravo. Com certeza. Então, obrigado novamente pela participação de vocês. Espero que a audiência goste das informações. Então, um grande abraço e até o próximo programa.